Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja e vamos continuar estudando a segunda epístola de Paulo à Igreja de Corinto. Tomamos hoje a leitura no capítulo 3. Então, no último episódio, a gente terminou nesse mesmo segmento da carta, onde Paulo está falando sobre os ministros da nova aliança, a maneira que vivem, devem viver, não visando lucros, mas sim pelo propósito que nos é uma incumbência de pregar a palavra, de fazer discípulos, e ele continua falando com eles agora no capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos vocês. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Um dos dramas principais que a Igreja de Corinto está passando são que Paulo se torna uma figura desprezível em comparação ao que o mesmo chama ironicamente de superapóstolos, essas pessoas que têm bom status social, boas conexões, têm cartas os recomendando, se mostrando pessoas importantes no reino de Deus. E Paulo, que é o cara que plantou essa comunidade, tá tipo assim: eu preciso de uma carta para falar com vocês, a quem ele mesmo gerou essa comunidade de crentes. Então ele traz um ponto, falando: gente, vocês estão dando valor para as coisas erradas, vocês estão olhando para essas pessoas como se elas tivessem tanto mérito, mas não é o nosso mérito, não é a nossa própria capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. É sempre importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente vê a cultura da igreja descambando para um negócio onde se tem esses heróis com tanta admiração. E, gente, nada contra nos inspirarmos nas pessoas, mas a gente tem que lembrar que o que a gente vive no reino de Deus é pela graça de Deus e para a glória dele, não é o nosso mérito. A nossa preocupação tem que ser em estar alinhado com a vontade de Deus, vivendo o evangelho conforme ele nos foi pregado. Ele continua no versículo 7: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Paulo faz aqui uma comparação da antiga aliança, olhando agora para a nova aliança. Ele vem falando nesses termos, de que a lei mosaica, ela aponta o caminho, mas ela não traz capacidade de caminhar nesse caminho. E esse é o contraste da nova aliança, o que foi profetizado acerca do tempo que viveríamos, que um dia Deus colocaria o seu Espírito dentro de nós e a lei do Senhor já não seria mais gravada em tábuas de pedra, como na lei mosaica, mas a lei do Senhor seria gravada em nossos corações. Isso diz respeito ao ministério do Espírito Santo, que o profeta Ezequiel profetiza, dizendo: um dia porei dentro de vós o meu Espírito, e ele vos lembrará da minha lei, e os ensinará todas as coisas. Jesus diz a mesma coisa, eu enviarei a vocês o meu Espírito, e ele os lembrarão de minhas palavras. Uma das coisas que o Espírito faz é nos lembrar da lei do Senhor. Algo que eu faço quando estou ensinando as pessoas, pessoalmente, não através de vídeo. Eu sempre levanto essa pergunta: quantos aqui alguma vez foram apresentados com oportunidade de pecar ou uma tentação, ou estavam prestes a fazer algo errado e de repente veio à memória algo que eles tinham lido na Bíblia recentemente? E sempre que eu faço essa pergunta, mãos se levantam em todo auditório, ou na rodinha que nós temos, todo mundo quase levanta a mão. Por quê? A palavra de Deus nunca volta vazia. Isso é uma realidade sobre a nova aliança, onde nós temos uma
parceria, não para abandonar a palavra de Deus, deixar ela para trás e viver agora com o que dá na telha, mas muito pelo contrário, de nos enchermos da palavra de Deus para que o Espírito Santo nos possa lembrar. Ele que não somente traz isso à memória, mas nos ensina todas as coisas, tornando clara, com conhecimento, entendimento e revelação, o que é a palavra de Deus, porque afinal de contas nós lemos esse livro grande, muito grande, com a presença de quem o inspirou, de quem o escreveu. Então Paulo vem trazendo esse lembrete da glória da nova aliança, a qual eu e você fazemos parte. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Paulo vem trazendo esse lembrete do momento que estamos vivendo. E o panorama que ele faz aqui é muito interessante, porque ele está falando sem atacar muito diretamente esses apóstolos que se acham tão importantes, mostrando pra gente um comportamento perigoso. Moisés, quando descia dos seus encontros com o Senhor, tinha o rosto brilhando, mas com o tempo, entre as suas subidas e descidas do monte, essa glória ia desvanecendo. Esse brilho sumia do rosto de Moisés. Mas o que Moisés fazia quando o brilho começava a esconder, começava a sair, era esconder o seu rosto, para que eles não vissem esse brilho indo embora. Esse foi o tropeço de Moisés, e eu sou grato que as Escrituras nos mostram não ideias de pessoas perfeitas. A Bíblia é muito clara em mostrar o tropeço de cada pessoa, e a gente vê que não tem ninguém perfeito aqui descrevido nesse livro, a não ser o nosso Senhor Jesus, mas a gente vê Moisés chegando nesse lugar um pouquinho perigoso, onde agora ele esconde o seu rosto que não está brilhando. O motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida foi porque em certa ocasião o Senhor fala para ele conversar com a rocha, que ela traria água. Moisés vai lá, ele bate na rocha, ele diz que nós damos água para você. Ele pega ele e Arão e diz, nós estamos fazendo isso, em vez de reconhecer que quem faz isso acontecer é o Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado de começar a achar que alguém é de uma certa maneira insubstituível na obra, ou que alguém é o motivo pelo qual as coisas estão acontecendo, ou que nós mesmos somos tão importantes ou especiais. Vale lembrar a conversa que Paulo tem com a igreja de Corinto em sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 6 ao 8, quando eles estão contrastando Paulo com Apolo. Ele vem dizer, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, a ponto que nem quem planta nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que faz crescer, e tanto quem planta como quem rega não só trabalham para o mesmo fim, mas ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Quer dizer, tudo que nós fazemos como igreja é pela graça de Deus e para a sua glória, não é a força do nosso braço. E ele diz que infelizmente esse estrelismo e protagonismo que Moisés infelizmente dá lugar, acabou gerando um problema que dura até os dias de hoje, onde existe um véu sobre o coração do povo escolhido pelo Senhor, onde eles se fecham ao mover do Espírito, ainda procurando essa glória desvanecente da antiga aliança. Jesus ensina aos seus discípulos como o que Moisés escreveu e o que Moisés viveu apontavam para Cristo. E uma das coisas mais tristes é perder o bonde do Messias, não entender que esse advento messiânico se cumpriu em Cristo, e que é sobre ele. O que agora nós vivemos nesse ministério do Espírito é algo extraordinário, onde não só vemos, a gente vê toda a coerência, embasamento, fundamento sólido que a fé cristã tem por toda a sua arqueologia, toda a sua veracidade histórica, mas o que nós experimentamos no dia a dia serve para nós como um testamento que essas palavras são verdadeiras, porque quando vivemos conforme a palavra, a gente vai e acontece exatamente como está escrito. Os sinais e maravilhas que nós experimentamos semanalmente
semanalmente acontecem exatamente como eles estão descritos, e isso vem testificando, né, o mover do Espírito e como sua palavra é verdadeira. Então, terminamos aqui com esse lembrete de não nos acharmos mais importantes do que somos, porque nós, como ministros dessa nova aliança, entendemos que a glória dela não está em nós, mas no Espírito, né? É Ele que está movendo cada peça nessa igreja do primeiro século. Quando nós lemos Atos, né, que é chamado, né, muitas vezes de Atos dos Apóstolos, mas poderia e deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, a gente vê que é Ele que conduz cada detalhe dessa igreja primitiva, menos nas cartas de Paulo. É sempre, né, o Espírito Santo. Então, isso nos traz para um lugar de dependência do Espírito, entendendo que não é nenhum de nós que é o herói dessa história. E esse corpo já tem um cabeça. O cabeça da igreja é Cristo. E nós nos sujeitamos de acordo, né, e somos conduzidos pelo seu Espírito Santo. Dito isso, Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio, onde leremos agora o 4º capítulo da segunda carta à igreja de Corinto. A segunda carta registrada. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio.